Salmo de número 73. Nós estamos na campanha Os 12 Cestos Cheios. Todo ano nós ficamos 3 meses falando num tema sequenciado. Este ano nós estamos falando sobre superando as crises da vida. E nós já falamos sobre as lições de uma crise, já falamos sobre as crises de Agar, a crise que Jó vivenciou, falamos sobre crises na vida de Elias, um profeta em conflito. Hoje eu quero falar de um homem que você provavelmente ouviu falar dele poucas vezes, e na maioria delas como citação. Hoje eu quero mergulhar um pouco no currículo de Asaf. E eu estava raciocinando em como tem muitos homens na Bíblia que a gente não ouve falar muito e eles não são citados muitas vezes, mas como eles foram importantes no seu tempo e como eles deixaram um legado que nos alcança. Asaf é um deles. Salmo 73, nós vamos ler o salmo inteiro, tá? Abre aí sua Bíblia, vamos ler juntos, por favor. Alguns irmãos se levantaram, então eu vou pedir aos demais, eu lhes pedi para sentar, porque eu iria fazer a leitura com você sentado, mas vamos lá, mais uns minutinhos e a gente senta. Diz assim o texto: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos, dos nécios, dos imprudentes, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás como o teu conselho, e depois me recolherás na glória.
Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, ou Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Diz amém. Eu acho que em 10 anos e meio de igreja, eu nunca li um salmo tão grande para uma pregação. Normalmente eu escolho um versículo, 2 leio e a gente faz um apanhado, mas o Salmo 73 é muito especial e você vai ver como Asaf se parece com você. Você vai ver como ele parece que senta na tua mesa e ouve teus desabafos. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo, rasga a minha alma com a tua palavra. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus o privilégio de estarmos juntos. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre Asaf e sua crise de fé, ou Asaf em uma crise de fé. Se o irmão desejar fazer algumas anotações, eu sempre insisto nessa ideia, porque eu entendo que o aproveitamento lhe será maior e o irmão poderá posteriormente conferir algumas referências que serão citadas. Não anote apenas a referência, porque senão depois você não vai conseguir alinhar em que contexto ela foi citada. Então, pelo menos uma frase que identifique o contexto da citação para uma compreensão maior. Eu vou precisar acompanhar aqui algumas anotações que eu fiz, porque eu também nunca tinha estudado tanto que eu me refiro um pouco mais profundamente sobre Asaf, para conhecê-lo. Nós temos uma ideia, muitas vezes, que os salmos são todos da composição de Davi, e não são. Existem os salmos de Moisés, existem os salmos de Salomão, existem os salmos de Asaf, e existem os salmos dos filhos de Asaf. Então Asaf também era um salmista. Vocês estão me ouvindo bem? Diga amém. Ele era um homem de Deus que viveu nos dias de Davi. Além de ser autor de alguns salmos, Asaf era líder do louvor em Jerusalém. Eu virei para procurar o povo do louvor, cadê? Aleluia. Sumiram os dois, daqui a pouco volta. Vamos lá. Asaf era líder, peguei sem querer, né, irmão? Asaf era líder do louvor em Jerusalém. Debaixo da orientação de Davi, Asaf se tornou o maestro do culto em Jerusalém, tanto nos tempos de Davi, quando muito provavelmente ainda no início do governo de Salomão. É de Asaf a liturgia dinâmica, alegre, festiva do culto em Jerusalém. O culto de Asaf era um culto movimentado, com alaúdes, com símbolos. Aliás, símbolo era o instrumento que Asaf tocava, que era um símbolo, uma espécie de instrumento que era uma forma de disco feito de metal e que era usado para acompanhamento dos demais instrumentos, era da categoria da percussão. Então Asaf muda o modelo, a liturgia, o movimento do culto em Jerusalém. Ele quebra
a formalidade do culto e torna o culto mais envolvente. Mas vamos entender um pouquinho sobre o momento e o contexto que Asaf nasceu e ele viveu. Devo lembrar aos irmãos que no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, a arca de Deus foi tomada nos dias de Eli, numa guerra contra os filisteus. A arca foi levada para a terra da Filístia, 1 Samuel capítulo 5, não pôde permanecer lá, e os filisteus trouxeram a arca para uma cidade fronteiriça chamada Kiriat Jearim. Saul assume o trono e reina por 40 anos, e não tem interesse, não sente necessidade de ir buscar a arca de Deus em Kiriat Jearim. De modo que a Bíblia diz no livro de Samuel capítulo 7, versículo 2, que por causa da ausência da arca, destaque-se que a arca era o maior símbolo material da presença de Deus em Israel. Então, por causa da ausência da arca, diz o texto, que a alma do povo suspirava pelo Senhor, ansiava, tinha angústia por falta da presença de Deus. Isso está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. É nesse período que Asaf nasce. A decadência espiritual está em Israel e em Jerusalém desde os dias de Eli. Basta ler o primeiro livro de Samuel, tanto o capítulo 1, versículo 11, quando Eli está claramente perdido de discernimento, quanto o capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia diz que nos dias de Eli as visões eram raras, a palavra do Senhor não era frequente, o sacerdote já estava cego, então havia uma clara decadência espiritual. Os filhos de Eli estavam desviados e profanando o santuário de Deus em Siló. Depois de Eli, assume o comando de Israel, agora não num sistema de governo teocrático, mas num sistema de governo monárquico, Saul, como príncipe regente. A decadência espiritual que já estava instaurada em Israel nos dias de Eli, se acentuou ainda mais nos dias de Saul e terminou por se tornar apostasia. Saul apostatou de forma completa dos princípios espirituais que deveriam reger a nação. Vamos lá, entende o raciocínio? A subida de Davi ao trono depois de Saul trouxe para Israel um dos maiores avivamentos da história da nação. Por quê? Porque a arca que fora levada 40 anos atrás e estava em Kiriat Jearim, agora Davi resolveu buscá-la e trazê-la para Jerusalém. Pergunte, qual a importância disto? Respondo, a arca era o maior símbolo físico, material, da presença de Deus para Israel. Se a arca está em Jerusalém, a mentalidade do povo judeu entende que Deus está presente em Jerusalém. Se a arca não está lá, então eles entendem, não há por que ir para Jerusalém, porque Deus não está lá. Essa é a compreensão naquele cenário. Então Davi vai buscar a arca e termina promovendo um avivamento extraordinário, um clássico avivamento em Israel, em Jerusalém, de tal forma que a Bíblia diz, o culto com a chegada da arca se tornou tão explosivo, tão extraordinário. Deixa eu abrir uma brecha, uma deixa aqui. Não era um culto assembleiano, porque no culto assembleiano você fica aí sentadinho, bonitinho, e até para levantar a mão fica assim, cheio de protocolo, porque senão pode escandalizar, porque afinal de contas, Deus tem que ser adorado de maneira educada. Não. Em Jerusalém, Davi quebrou isso. O povo saiu dançando na rua, pulando na rua. A coisa estava tão alegre que Davi tirou as vestes reais, desceu da plataforma e foi dançar no meio do povo.
A mulher de Davi era parecida com alguns de nós, gostava da coisa muito formatadinha, e ela começou a murmurar de Davi: como é que você, o rei, quebra o protocolo e vai dançar no meio do povo? Ela terminou perdendo bênçãos de Deus, porque ela esnobou, humilhou a Davi, desprezou a Davi. Mas vamos lá, o assunto aqui é Asaf. Vamos voltar para cá. O culto em Jerusalém está explosivo. Jerusalém, Davi está dançando no meio do povo. A alma do povo que clamava pelo Senhor, que ansiava pelo Senhor, que suspirava pelo Senhor, agora está alegre, porque o povo está vendo a resposta das suas orações. Deus levantou um homem para promover em Jerusalém um grande avivamento. Que homem era esse? Davi. Davi é o grande, é o cabeça, é o líder desse avivamento. Mas, a pregação não é sobre Asaf. Por que falar tanto de Davi? Porque eu vou ousar dizer algo que eu nunca ouvi ninguém falando. Davi não seria Davi se não tivesse do lado dele um Asaf. Asaf foi simplesmente extraordinário no aspecto do culto e da restauração da adoração em Jerusalém. Quem era Asaf? Quem era Asaf? Asaf era levita. Diga comigo, levita. Não no sentido amplo da palavra, que alguém diz assim: eu sou levita só porque eu faço parte do ministério de louvor. Não, Asaf era levita da tribo de Levi, filho de Baraquias, descendente de Gerson. Vou te explicar isso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 1, e o versículo 39 a 43 mostra que Asaf era filho de Baraquias, da tribo de Levi. O que significa ser da tribo de Levi? Para você entender, a tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel, foi a tribo que Deus escolheu para se tornar ministros do altar. Só podia ministrar no altar quem era da tribo de Levi. Quer saber a importância disso? Quando Israel saiu do Egito, o Senhor disse: os primogênitos são meus. Então, os ministros do altar em Jerusalém, no plano de Deus, seriam os primogênitos. Mas, quando Arão faz o bezerro de ouro para o povo adorar, e eles caem em orgia, em prostituição cultural, e todo Israel está envolvido na orgia, Moisés desce do monte trazendo as tábuas da lei, e quando Moisés vê aquela cena, ele fica revoltado e quebra as tábuas. Êxodo 32. Moisés sobe no lugar alto e diz assim: quem é do Senhor, passe para o lado de cá. A Bíblia diz que todos da tribo de Levi passaram. Foi a única tribo que não se prostituiu e que não caiu na idolatria. Moisés diz para eles assim: tomem a sua espada, punam com morte aqueles que profanaram o arraial, e sobre vocês o Senhor deixará hoje uma bênção. Que bênção? A bênção da unção sacerdotal. Então, ser da tribo de Levi era ser ministro do altar desde a nascença, desde o nascimento, consagrado ao Senhor sob unção sacerdotal. Você me entendeu? Diga amém. Ele era da tribo de Levi. E ser da família de Gerson tem o quê? A tribo de Levi era dividida em 3 famílias. Não vou explicar cada uma, senão eu não prego sobre Asaf. A família de Coate, chamada de os Coatitas. A família de Merari, chamada de os Meraritas. E a família de Gerson, chamada de os Gersonitas. Asaf era gersonita.
Cada uma dessas famílias tinha função específica no santuário. Qual era a função dos gersonitas? Eles cuidavam do adorno do tabernáculo, das cortinas, dos véus, das toalhas, e eles cuidavam de ornamentar o santuário para as cerimônias. Eles conduziam as cerimônias festivas, as cerimônias de adoração no culto a Deus. Isso está em Números, anota, capítulo 3, versículo 21 a 26, número 3, 21 a 26, e em Números capítulo 4, versículo 38 a 41. Asaf era gersonita, portanto, ele era responsável pela liturgia, a sua família era responsável pela liturgia do culto em Jerusalém. Deixa eu te explicar primeiro quem ele era, porque eu preciso que você entenda que crise espiritual não é exclusiva dos fracos na fé. Estou te mostrando quem é Asaf. Ele é um músico tão importante na época de Davi, que ele foi nomeado pelos levitas, juntamente com Etã e Emã, como líderes da adoração, responsáveis pela adoração. Desde o dia que Davi foi buscar a arca em Kiriat Jearim, já falei disso. A arca fica 3 meses na casa de um homem chamado Obed-edom. Quando Davi vem buscar a arca na casa de Obed-edom, trazendo toda Jerusalém, a Bíblia diz, todo Israel, Asaf encabeça o movimento de adoração e culto na estrada para Jerusalém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 16, mostra isso. Ele se destaca como líder antes de ser nomeado como líder. Então presta atenção, ele não esperou ser nomeado líder do louvor para assumir a liderança. Ele assumiu para louvar, e Davi o reconheceu. Vou abrir um parêntese para falar aqui. Existe posição e existe disposição. Tem gente que tem a posição e não age. Tem gente sem a posição, mas com disposição, que faz o que precisa ser feito. Entre posição e disposição, abre mão da primeira, fica com a segunda, porque Deus não trabalha com títulos, Deus não trabalha com posições, e Deus não trabalha com credenciais. Ele trabalha com corações que se dispõem a fazer alguma coisa para Ele. Tem gente na casa? Então vamos lá. E detalhe, Ronei, Asaf era músico profissional. Por que eu citei Ronei? Porque ele é músico profissional. Asaf era músico profissional, e ele decidiu se tornar mestre de música em Jerusalém, formando outros músicos para adorarem a Deus no templo em Jerusalém. Isso está em 1 Crônicas capítulo 25, versículo 6. Ele é um músico profissional que decide colocar o seu talento a serviço do reino e de Deus. E em 1 Crônicas 16 a Bíblia diz que Davi o nomeou como líder dos músicos em Jerusalém. Então ele se torna agora um adorador que instrui novos adoradores e que lidera todo o movimento do culto. Presta atenção, nos dias de Davi foi instituído culto em Jerusalém 24 horas, por turnos. Haviam turnos de levitas e turnos de sacerdotes adorando a Deus 24 horas. E Asaf era o líder responsável por esse formato de adoração. Por isso que eu lhe disse no início que Davi não teria sido Davi sem Asaf. Um homem extremamente crente, extremamente dedicado. Quando o serviço do culto é estabelecido,
é Asaf quem cuida da organização das 3 famílias de Gersonitas, a família de Etam, a família de Emã e a família de Asaf, responsáveis por liderar o louvor. Asaf assume a liderança entre todas elas e conduz o culto a Deus. E é interessante que Asaf participa de todo o reinado de Davi. E quando Davi morre, e Salomão assume o trono, e Salomão constrói o templo, no dia da inauguração do templo, quem estava maestrando o coral e a orquestra era agora o velho Asaf. Ele já é um senhor, já é um ancião, mas o segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 12 a 14, diz que Asaf estava lá liderando o coral e a orquestra. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender. O texto diz assim: e quando o coral começou a cantar e a orquestra a tocar, a glória do Senhor desceu e encheu a casa. Presta atenção nisso, olha que coisa linda. E os sacerdotes não conseguiram entrar no templo para ministrar a palavra, por causa da presença da glória do Senhor. Ele não é um músico qualquer, ele não é um cantor qualquer, ele é um homem que adora de tal maneira que a glória desce. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 30, diz que Asaf era profeta e ele profetizava enquanto louvava. Enquanto Asaf estava louvando, o Senhor lhe dava revelações proféticas, o louvor profético acontecia e Israel era envolvido na presença de Deus. Eu estou falando de um homem que, mais do que subir no altar e pegar o microfone, ele era um adorador que invadia os céus e trazia o céu para a casa dos adoradores. Diga comigo: crises não são exclusivas dos fracos na fé. O legado de Asaf é tão pleno que depois do cativeiro babilônico, olha que o cativeiro babilônico aconteceu muito depois de Davi, muito depois de Salomão. O cativeiro babilônico durou 70 anos, tendo sido ainda muito depois do reinado de Davi. Mas quando começa a restauração do templo, Esdras manda chamar os descendentes de Asaf para coordenarem a organização do culto em Jerusalém e restaurar a adoração. Isso está no livro de Esdras, isso está no livro de Neemias, isso está no livro das Crônicas. Ou seja, a adoração de Asaf não cessou quando ele morreu. Ele deixou um legado que as suas gerações posteriores deram continuidade, adorando a Deus e celebrando ao Senhor. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, faz isso comigo. Ache em mim um verdadeiro adorador. Na verdade, os louvores de Asaf se estenderam e ecoaram tanto em Israel, que nos dias do rei Ezequias, o avivamento em Jerusalém é entoado com os cânticos de Asaf. Basta ler segundo as primeiras Crônicas 25, segundo as Crônicas 29, e eu repito, Asaf, além de músico, era profeta. Ele era o chamado tangedor. É mais do que tocador, é mais do que músico, é aquele que atrai a presença de Deus pela adoração. Aleluia! E em meio à adoração ele tinha revelações proféticas. O texto diz. Então, quem era Asaf? Já te falei. O que ele era além de músico? Profeta. Agora presta atenção. Item de número 3, o legado de Asaf. A Bíblia deixa muito claro, vou repetir algo que eu disse. O legado de Asaf se estende de tal maneira que depois do cativeiro, seus filhos, sua descendência,
é chamada para coordenar a organização do louvor em Jerusalém. O Salmo 50 é de Asaf, o Salmo 73 é de Asaf, e pelo menos os Salmos 73 até o 83 são compostos pelos filhos de Asaf, uma família de adoradores. Eu vou repetir, que é para você assimilar o que eu estou querendo que você entenda. Uma família de adoradores. Diga comigo: a minha família está debaixo da unção de Deus, e eu declaro que a minha casa é de adoradores. Agora vamos lá. Você concorda comigo que Asaf era crente? Você concorda comigo que Asaf tinha uma vida espiritual apaixonante? Pelo que eu falei dele, deu para entender mais ou menos o nível de espiritualidade dele? Tá. Mas os salmos de Asaf têm uma característica bem típica. Em todos os seus salmos, Asaf demonstra um certo descontentamento com a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. Agora você abre sua Bíblia no Salmo 73 de novo e conversa comigo. Asaf tem uma chateação, vamos lá. Ele começa o Salmo 73 dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Deus é bom para com os limpos de coração. É óbvio que ele compõe esse salmo quando ele está já restaurado. Então ele começa dizendo: agora eu posso dizer que Deus é bom com Israel, Deus é bom para com os limpos de coração. Mas, olha o versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, por pouco eu não escorreguei em definitivo. Asaf começa reconhecendo a bondade de Deus, mas ele diz: por pouco eu não abandonei o caminho do Senhor, por pouco eu não me desviei, os meus pés quase resvalaram. Na parte B do versículo ele diz: por pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. A expressão é desviar-se completamente. Qual a causa desta crise de Asaf? Olha bem para mim, para você compreender o que eu vou fazer. A causa da crise de Asaf é a injustiça de Deus. Asaf adora no santuário, mas ele olha para Deus e pensa em Deus como alguém injusto. Como pode os ímpios prosperarem e os justos padecerem? Olha bem para mim, fala a verdade, se você nunca fez essa pergunta. Quem nunca fez essa pergunta, levanta a mão. Tá, então já que todo mundo fez, olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você é parente de Asaf. Como pode os ímpios prosperarem e os justos padecerem? O salmista Asaf é tomado de angústia, de inveja, pela situação que ele chama de confortável dos ímpios e arrogantes. Ele observa a vida daqueles que não serviam a Deus. E olha o que ele diz, vem comigo, versículo 4: eu tinha inveja dos nécios, quando eu via a prosperidade deles. Olha o versículo de número 4: porque não há dores na sua morte. Na versão que eu tenho na mão diz assim: não há apertos. Mas em outras versões diz assim: eles não sofrem dores. O que Asaf está dizendo é: eles fazem tudo o que querem fazer e nunca adoecem. Você quando está dodói, vamos aliviar. Você quando está dodói, aí você lembra daquela pessoa ímpia, miserenta,
E você diz assim: como pode, Senhor? Eu que sou teu servo, que gostaria muito de estar na tua casa, estou aqui no leito de dor, e o ímpio indo para o bar, e o ímpio indo para as festas. Fala a verdade, que você nunca se sentiu como Asaf. Eles não sentem dores, diz Asaf. Olha o que ele continua: a sua força está firme. Tem uma versão que diz assim: os seus corpos são belos e robustos. Senhor, eu estou aqui debilitado pela enfermidade, e o ímpio que não te serve continua vivo, robusto, forte, saudável. Por que no lugar de morrer um servo de Deus, o Senhor não mata um filho do diabo? Você nunca pensou nisso? Eu já saí de velórios de crentes, não vou dizer revoltada, mas carregado de questionamentos. Senhor, como pode? Tanta gente maligna no mundo, e um servo teu. Ai, Asaf, parece que eu me sentei com ele quando eu me sinto assim. Veja que aqui é só o início da crise. Ele vai piorar, ele vai entrar num nível terrível, quase irreversível. Versículo 5: não se acham em trabalhos como outros homens. Tem algumas versões que dizem assim: não passam por tribulações. O sentido literal é: não sofrem apertos. A visão de Asaf é deturpada de tal forma que ele diz: o ímpio não passa por aperto. E eu que te sirvo, estou aqui com dificuldade de pagar minha conta de luz, eu estou orando para o Senhor abrir a porta para eu pagar minha conta de água, para a embasa não vir cortar, e o ímpio não passa por aperto. Senhor, o lamento de Asaf diz, ele continua: firme está a sua força, não passam por apertos, versículo 5, nem são afligidos como os outros homens. De novo, vamos traduzir: não precisam trabalhar tão duro, não precisam padecer tanto, eles enriquecem, e quanto mais tem, e os teus filhos têm que trabalhar pesado para conseguirem as coisas. É isso que Asaf está dizendo. Asaf, na verdade, está passando na cara de Deus aquilo que ele chama de a injustiça de Deus. E ele vai entrando numa crise. Olha o que diz o versículo de número 6: por isso a soberba os cerca como um colar. Na cabeça de Asaf, os ímpios se assoberbam ao ponto de se sentirem livres para serem violentos, porque nada vai acontecer contra eles. Ele chega num nível de entender que Deus favorece tanto os ímpios que eles conseguem ser violentos, derramar sangue, porque afinal de contas Deus deu a eles tudo aquilo que eles poderiam desejar. No versículo 7, Asaf diz assim: os seus olhos são inchados de gordura, eles têm mais do que poderiam desejar. Aqui eles têm fantasias no coração, e tudo aquilo que eles olham, eles possuem, tudo aquilo que eles desejam, eles conseguem. Os seus olhos nunca estão satisfeitos. Esse é o retrato que Asaf está vendo dos ímpios. Ele está lá no santuário adorando a Deus. Oh, que saudosa lembrança. Aí ele lembra do vizinho dele, ímpio, violento, que não quer nem saber de Deus. Asaf está aqui: tenho de ti, ó Sião. E ele lembra que o cara acabou de trocar o carro, e ele está lutando para pagar a prestação do dele. Estou trazendo Asaf para cá.
Aí Asaf diz assim: um adorador por excelência, um adorador por excelência. Aí ele lembra que ele está com aluguel atrasado, mas o cara da frente está reformando a casa. Seus olhos se enchem de gordura, sua língua passa por toda a terra. O que Asaf está dizendo é: aquilo que eles querem, eles compram, eles nunca se dão por satisfeitos. Versículo 8: são corrompidos. Em algumas versões dizem: se amotinam, fazem churrascos, reuniões, para tratarem de maneira maliciosa da opressão. Falam com arrogância. O que Asaf está dizendo aqui é: eles se encontram nos churrascos para falar das suas conquistas, das suas aventuras, de como demitiu, de como queimou o outro, de como tomou a empresa do vizinho. Eles não têm temor, eles simplesmente avançam. Tudo isso aqui é uma análise carregada de reclamação. Ele está passando isso na cara de Deus. Tipo: eu sou teu servo, eu frequento tua casa, eu sou líder de adoração no templo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e os ímpios crescem e eu não. Ei, isso aqui não é um cara desviado, perturbado. É o homem que, quando rege o coral, a glória desce. Ele está revoltado com Deus. Tem gente aí ficando com raiva de Asaf. Mas eu preciso que você entenda que eu e você passamos pelo mesmo processo. Aqui e acolá nos flagramos em comportamento parecido, com maior intensidade ou menor intensidade, mas Asaf apenas traduz quem nós somos. Versículo 9: põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas possuem a terra, andam pela terra. O que Asaf está dizendo é: eles afrontam o céu e compram tudo o que desejam. Sua língua passeia pela terra. Ele passa, vê um terreno e compra. Se não tiver com placa de venda, ele compra a si mesmo. Ou vocês acham que não há gente que compre mesmo que não esteja à venda? Você acha que não? Acredite, tem gente com tanto poder que compra até o que não está à venda. Se não conseguir comprar, toma. Porque tem gente que é da natureza de Acabe e Jezabel. Quando Acabe e Jezabel quiseram a vinha de Nabote, e Nabote não quis vender, eles arrumaram um imbróglio jurídico, sentenciaram Nabote, executaram a Nabote e confiscaram a propriedade de Nabote. Ah, você acha que isso não acontece mais? Acho que é bom você vir para a terra. Essa é a angústia de Asaf, porque Asaf está vendo tudo isso acontecer e na cabeça dele Deus não reage. Versículo número 10: por isso o povo volta. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Asaf está dizendo: por isso que as pessoas normais, por isso que as pessoas normais os bajulam. Por isso que as pessoas normais olham para eles e sentem inveja. Por quê? Porque nada lhes falta. Eles não têm necessidade de nada. Eles têm tudo. No versículo 11 Asaf diz: eles são tão poderosos que blasfemam de ti. O Todo-Poderoso porventura vê alguma coisa? Deus sabe de alguma coisa? Asaf está traduzindo as palavras dos ímpios que enriquecem ele, carregado na sua amargura porque não enriquecia, e cheio de fé, cheio de fervor, mas passando luta. E ele diz: não, como pode? Eles até blasfemam de ti e o Senhor não faz nada.
O Senhor não se envolve, o Senhor não responde. Olha o versículo de número 12. Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, suas riquezas aumentam. Numa versão diz assim: nada de ruim lhes acontece, e eles se tornam cada vez mais ricos. Tem alguém aí? Você conhece alguém que se parece com esse cenário? Quanto mais rico, mais enriquece, não tem temor de Deus, blasfema contra Deus, afronta a Deus, não respeita nem o próximo, não respeita aquele que é menor do que ele, não respeita o pobre. Mas quanto mais tem, mais tem. E você olha e fala assim: mas Senhor, qual é a explicação para isso? Asaf, ele diz no versículo 2: eu fui tomado de inveja. Ele está com inveja do ímpio, daquele cara que chega na concessionária, não tem temor de Deus, não está nem aí nem para Deus nem para ninguém. Mas ele pergunta assim: quanto que é a caminhonete dos sonhos de Asaf? 350 mil, tá? Eu vou comprar uma para mim, só para eu mostrar para ele que eu não tenho temor de Deus, mas eu tenho dinheiro para comprar. Asaf morre com isso. Isso é um pisão no coração invejoso, inflamado de Asaf. A fé de Asaf está sendo afrontada. Esses dias eu estava lendo sobre um cara que tem 3 jatinhos. É porque ele tem escritório em São Paulo, mas ele mora na Suíça. Então, 2 noites da semana ele dorme em São Paulo e as outras ele dorme na Suíça. Então um jatinho fica aqui, um jatinho fica na Suíça. E quando ele não está afim de vir naquele jatinho, ele vem no outro jatinho. E cada um custa mais ou menos 80 milhões. Aí você diz assim: mas Senhor, eu estou aqui lutando para comprar bicicleta. Mas Senhor, eu estou pedindo ao Senhor dinheiro para pagar um plano de saúde e não tenho. E o camarada consegue pagar, se precisar, hospital de 30 mil a diária. Este é o sentimento de Asaf. Seu coração está tão ferido. Ele confessa diante de Deus: eu não consigo entender isso. Isso não está dando para digerir. Não entra. De tal modo que ele vai se desviando. Olha o versículo 14. Ele diz assim: eu que te adoro, eu que atraio a tua presença, todo dia sou afligido. Quem enfrenta a luta todo dia aqui? Levanta a mão. Tem uns. Todo dia eu sou afligido. Todas as manhãs eu sou castigado. Aí ele diz no versículo 15: eu até poderia ir pelo caminho deles. Eu poderia fazer o que eles fazem. Eu poderia viver como eles vivem, para ver se para mim também dá certo. Mas isto seria uma ofensa aos filhos de Deus, que também comigo padecem. Então Asaf está dizendo: o meu sofrimento não é só por mim, Senhor. O meu sofrimento é por todos aqueles que fazem parte da tua casa e que te adoram comigo e que passam pelas mesmas aflições que eu passo. Então eu poderia até ir com eles, com os pecadores, e prosperar com eles, mas isso não resolve a questão, isso não resolve o problema. A minha questão aqui é: por que os ímpios prosperam e os fiéis padecem? Asaf entrou numa crise existencial, ele entrou numa batalha existencial. Ele está dizendo assim: por que a gente não prospera enquanto eles te afrontam? Quantas vezes você no ponto de ônibus passou um carrão e se estiver chovendo e o motorista estava desatento, ainda passou na poça de água e jogou água em você? E você vê assim: Senhor,
Bem que o Senhor poderia me abençoar desse jeito. Eu ainda iria no culto de hoje, mas pelo visto nem vai dar tempo. Quando você não sente isso, glória a Deus. Mas a quem já sentiu, a quem esteja sentindo e prestando suas queixas diante do Senhor, presta atenção nisso. Olha o que Asaf começa a ponderar na sua angústia. Olha o nível que chega a crise de Asaf. Versículo 13: na verdade eu tenho me perguntado se é vão purificar o coração. Asaf diz: eu estou me perguntando se em vão eu tenho lavado as minhas mãos da inocência. Senhor, eu não pago propina, eu não recebo propina, eu não roubo de ninguém, eu não mato ninguém para tomar o que é dos outros e não prospero. Será que esse meu esforço está sendo em vão? Essa é a pergunta de Asaf. É mais ou menos assim: quando eu vivia no mundo de qualquer jeito, eu conseguia o que eu queria. Agora que eu te sirvo, eu não consigo. Senhor, eu fiz uma boa escolha? Eu estou mesmo no caminho certo? Pastor, não é a campanha dos 12 cestos cheios? Não era para o senhor estar pregando aqui prosperidade? Eu estou. Ou você pensa que isso que eu estou pregando não é prosperidade? Você não pode prosperar se você não aprender a lidar com os desafios da sua vida. Deus só pode te abençoar com fartura quando você compreender o propósito da faltura. Eu não sei nem se essa palavra faltura existe. Se não existe, eu acabei de criar. Mas Deus só pode te abençoar com fartura quando você entender o propósito da faltura. Asaf diz: em vão sirvo a Deus. No versículo 15, ele deixa entender, a versão judaica deixa isso mais claro. Asaf está dizendo: eu não estou conversando com os irmãos para eu não infectá-los com a minha revolta. Tipo assim, eu chego no culto, depois que o culto começa, que é para eu não encontrar ninguém na porta para saudar. Pai do senhor, irmão Asaf. Pai, meu irmão, como o irmão está? Só porque eu não quero derramar meu azedume, eu vou chegar atrasado, que é para eu não encontrar ninguém. E quando o culto terminar, eu não vou esperar a bênção apostólica, que é para ninguém vir ficar conversando comigo no estacionamento da igreja. Então eu vou me embora. Ele está dizendo: se eu falar assim com os meus irmãos, eles não vão me entender. Se eu falar com os meus irmãos o que eu estou sentindo, se eu falar com os meus irmãos o que eu estou passando, eles vão se sentir ofendidos comigo. Veja o que Asaf diz acerca dele mesmo. Versículo de número 21. Assim, por causa disso, o meu coração azedou. Azedar aqui fui tomado de amargura, me tornei podre por dentro. O nível da crise de Asaf se tornou tão intensa que ele está dizendo: eu apodreci, eu me tornei azedo, insuportável. Na versão que você tem à mão, que eu tenho à mão, diz assim: fiquei sentindo picadas nas minhas entranhas, dores nos rins. A angústia de Asaf se tornou tão grande por isso que virou enfermidade. Na Bíblia de Jerusalém diz: eu me despedacei, sentindo dores insuportáveis nas costas. Tem gente me ouvindo agora que está doente, mas não está doente. Bebeu? Não. Você sente dores, mas são apenas sintomas, ou aquilo que a ciência chama de psicossomatia. Você acumula tanta angústia, tanta aflição, tanta ansiedade na sua alma, causado pela frustração, pela raiva, pela inveja. Asaf está aqui com inveja, que você começa a sentir dores, como se você estivesse doente, dor no peito,
dor nas costas, dor nas pernas, dor no joelho. Ah, pastor, não aguento nem subir o degrau. Tudo dói. Aí você vai no médico, quando chega lá o médico faz um check-up, você passa pelo raio-x e o médico diz: você não tem nada, coração tá bom, rim tá bom, tem uma pequena alteração da pressão. Hipertenso? Não, você não é hipertenso, você está com uma pequena alteração na pressão, mas é por causa do estresse. É isso que Asaf está dizendo. Eu apodreci, eu azedei, a minha angústia é tão grande que o meu coração virou um azedume e eu me despedacei. Versículo de número 22. Eu me embruteci, me tornei bruto, ignorante, áspero, imbecil, passei a agir como um animal. Está escrito aqui na sua Bíblia, tem esse texto? Está aí na sua Bíblia isso? Me tornei como um animal, irracional, sem capacidade de assimilar, sem capacidade de pensar. Ah, quanta gente eu encontro com esse nível de revolta, com esse nível de azedume. Asaf entrou num nível de revolta e de crise tão intensa que ele diz assim: eu não abandonei o meu posto de adorador por responsabilidade, mas eu chegava atrasado e saía antes de terminar, que é para eu não ter que falar com ninguém, para eu não dar satisfação da minha angústia. Meu coração azedou, meu rim começou a doer, meu corpo dói, me tornei como um animal, e se alguém me apertar muito eu vou agir como um bruto, um cavalo marromeno. Essa é a situação de Asaf na sua crise. Vou repetir. Vocês estão calados. Vou fazer uma pergunta bem séria e quero uma resposta bem honesta, mas a resposta eu não preciso ver, você não precisa mandar para mim. Quem já se sentiu pelos caminhos de Asaf? Abandonei a igreja? Não, pastor, não. Eu lembro que uma certa feita nós ganhamos para Jesus um homem num campo que meu pai pastoreou. E antes de se converter, ele era traficante. E era dos conhecidos. Os caras sabiam quem ele era. A turma tinha medo dele. Ele se converteu. E quando ele se converteu, que ele saiu do crime, ele não tinha outra coisa para fazer. E ele não sabia o que fazer. E ele acabou indo morar na nossa casa. Eu devia ter uns 15 anos. E ele foi dormir no meu quarto. Então tinha uma beliche, eu dormia na cama de cima, ele dormia na cama de baixo. Depois, quando melhorou um pouquinho, minha mãe comprou uma segunda cama, então eu dormia numa cama e ele dormia na outra. Mas no dia que a coisa apertava, ele dizia assim: antigamente era só vender umas gramas e eu estava com o problema resolvido. Era incrível, era incrível. No dia que ele falava isso, à noite ele ia ficar possesso de demônios. Era incrível. Ele sentia saudade da velha vida de tarde e ficava possesso de demônios à noite, durante a noite. Era um caso. Todas as vezes que você se sente atraído pelo Egito, você revela que a escravidão não saiu de você. Presta atenção, o deserto é ruim, porque deserto tem sol e temperatura alta, mas você tem Deus aprovisionando tudo. O Egito pode até ter carne na panela, mas você é escravo. Aqui você é livre. Vou terminar. Vou terminar porque o horário me manda. A salvação de Asaf está no versículo 17. Quando ele diz assim: eu senti tudo isso e me azedei e fui carregado de inveja, até que entrei no santuário de Deus. Vamos entender? Asaf está dizendo: parei de apenas maestrar, parei de apenas conduzir o culto, parei de apenas ocupar a plataforma onde o coral se apresentava e entrei no lugar secreto de Deus. Entrei no lugar da intimidade de Deus.
Eu fui conversar com o Senhor a sós. Eu saí do meio da multidão e fui me esconder no santuário para ouvir Deus. Quando você só olha para a multidão, você não vê o que Deus está querendo te mostrar. Porque a multidão vende imagem. As pessoas te vendem a imagem de vida perfeita. Mas Asaf diz: quando eu entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. O que Asaf entendeu? Asaf entendeu, versículo de número 18, que os ímpios prosperam, mas a sua prosperidade está como em lugar escorregadio. Eles enriquecem, mas não há firmeza. Tudo vai se acabar, tudo vai se desmontar, porque o lugar é escorregadio. A vida perfeita que eles manifestam pode desmoronar a qualquer momento. Olha ainda o texto, e ele diz assim: tu os lanças em destruição. Olha o 19: e quando caem em desolação, quando quebram, quando dá algo errado, quando eles adoecem, quando o dinheiro acaba, quando os amigos se vão, eles ficam desesperados e tomados de medo. Por quê? Porque eles dependem do que eles têm para se sentirem seguros. Por isso que lá na frente ele diz: mas a minha segurança está em ti. O que Asaf está aprendendo com Deus é que riqueza sem Deus não é prosperidade. Asaf está aprendendo que sem Deus, não importa o quanto você sobe, quando você pousar, o galho pode ser quebrado, a rocha pode estar trincada, o teu voo pode parar em pleno cruzeiro, porque quem te dá garantia de sustentação é Deus. O Senhor começa a revelar para Asaf que a prosperidade dos ímpios é instável. Eles não conseguem viver sem riquezas. Lembrei-me agora de um testemunho que eu ouvi um dia desses, do sepultamento de um irmão, na cerimônia fúnebre de um irmão. E um pastor que estava presente, parente dele, citou o exemplo de um dos homens mais ricos que a Bahia já teve. Dono de mais de 40 fazendas, acionista de banco, dono de aviões. Quando ele adoeceu, os filhos dele montaram uma UTI de padrão mais elevado em casa. Contrataram médicos e enfermeiros para trabalharem 24 horas em função dele. E no dia que ele estava agonizando para morrer, o governador do estado estava na sala da casa dele. Mas ele olha para os filhos e diz assim: é verdade, tanto dinheiro, tanta fazenda, e eu vou morrer e ninguém pode fazer nada. É isso que Deus está revelando para Asaf, que a riqueza sem Deus não dá esperança na hora da adversidade. É isso que Deus quer que você entenda hoje, que você passa por aperto, por perrengue, por aflição, mas o seu coração está inclinado diante dele, e isto te dá esperança. Aleluia! Olha o versículo 20: a vida deles é como um sonho, quando eles acordar, tudo será passageiro, a aparência deles será desprezada. Agora eu entendi que o que eles vivem é uma fantasia. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Eu não sei qual é a tua crise, não sei qual é a sua revolta. De repente você está olhando para o casamento de alguém dizendo: aquilo que é o casamento dos meus sonhos.
De repente você está olhando para alguém que passa naquele carro e você diz: ah, se Deus me desse a vida dessa pessoa. Meu avô sempre me disse: não peça a Deus aquilo que você não sabe que vem junto. Você não sabe o que vem dentro do carro, então não pede a vida dele. A sua vida, debaixo da presença de Deus, sob a bênção de Deus, sem querer a vida de ninguém. Mas quantas vezes a gente diz: Senhor, aquela casa, ah Senhor, aquela casa. E o salmista está dizendo: tudo isso que eles vendem é fantasia. Quando acordam do seu sonho, eles se assustam porque percebem que tudo é escorregadio, passageiro, transitório. Mas Asaf só entendeu isso quando ele entrou na presença de Deus. Olha bem para mim, porque eu quero te dizer algo. Sai do mundo da reclamação, sai do mundo da inveja, sai do mundo da cobiça. Para de olhar para o que o outro tem, porque você não sabe o pacote que está junto. Volta para Deus, entra no santuário, entra na presença de Deus. O Espírito Santo está dizendo: vem orar, vem para a minha presença. Eu quero te mostrar o que você não viu, eu quero te revelar o que você não entende, eu quero mudar a visão. Vamos lá. Jesus está dizendo: o diabo colocou óculos que distorcem a tua visão, mas vem que eu quero abrir os teus olhos. Deus quer que você veja o que você não viu. É aí que Asaf diz no versículo de número 21: agora eu entendi que o meu coração estava azedo e eu estava agindo como um animal, sem raciocínio, sem pensamento, sem planejamento. Eu estava embrutecido, perdi a sensibilidade. Quantas vezes você vem para a igreja? Vem porque tem missão, tem compromisso, e vou lá ver se Deus fala comigo, quem sabe Deus me livra dessa amargura. Aí quando chega aqui você fica mais revoltado ainda, porque aí o pastor chega e vem pregar sobre um negócio desse. Vocês, em vez de trazer uma mensagem de consolo para mim, vem me mostrar esses negócios aqui. E não é que é tudo verdade mesmo, eu tenho razão. Mas o Senhor está dizendo: entra no santuário. Entra no santuário. Aleluia. 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 Até que eu entrei no santuário. Tem coisas que você só vai entender quando você parar de olhar a multidão, de olhar para o que os outros têm, de olhar para o que os outros vivem e se encontrar com Deus. Fica de pé, por favor, eu vou terminar. O último tópico dessa reflexão é: o nível espiritual de Asaf mudou. A intimidade de Asaf com Deus mudou. Olha o que ele diz no versículo de número 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentas pela minha mão direita. Vê que no versículo 2 ele falou: quanto a mim, meus pés quase resvalaram, quase me escorreguei por completo. Agora ele está dizendo: eu só não escorreguei porque apesar da minha revolta, a tua mão me sustentou. O Senhor me sustenta, eu estou contigo, guia-me com o teu conselho. O Senhor terminou de me aconselhar, terminou de me orientar, terminou de me revelar, e depois ainda me receberás em glória. O que Asaf está dizendo agora é: aqui eu passo por aflição, passo por tribulação, sou afligido pelas manhãs, mas o Senhor me receberá em glória. Olha a declaração de amor que ele faz para Deus: quem tenho eu no céu senão a ti?
E na terra, quem eu desejo além de ti? O que ele está justificando aqui é: Senhor, o meu coração te ama, eu só estava azedado, envenenado, revoltado, mas eu não tenho ninguém no céu além de ti, e aqui na terra não há nada que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha força para sempre. Os que se afastam de ti perecerão, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Para mim, bom é estar perto de Deus. Nesta campanha dos 12 cestos, eu não sei com quem você se identifica mais, se com Paulo em Atos 27, com Agar em Gênesis, com Jó, com Elias, ou com Asaf. Mas uma coisa está provada: crises não são para os menos espirituais. Os mais fervorosos entram em colapso. Os mais fervorosos também desanimam. Os mais crentes também se sentem incrédulos. De modo que eu tenho duas mensagens: uma para você que não está em crise e está julgando o outro e dizendo que ele não tem fé, que é porque ele não ora, que é porque ele não vem para a igreja, que é porque ele não é dizimista. Se liberta do pensamento dos amigos de Jó. Pare de acusar quem está em crise e estenda a mão, ajude. E o que eu disse aqui semana passada: às vezes ajudar é não dizer nada, é apenas sentar do lado e dizer: se você precisar, eu estou aqui. Segunda palavra, para você que está na crise: não morra, não entergue sua cabeça na areia. A crise tira a tua visão como tirou a visão de Agar. A crise tira até a tua esperança, como algumas vezes tirou a esperança de Jó. A crise te sufoca como sufocou Elias e te leva a um apagão espiritual. A crise pode te fazer desviar dentro da igreja, como fez com Asaf. Mas o grande segredo é: até que entrei no santuário. Até que entrei no santuário. Para alguns, Deus está fazendo um convite esta noite. Para alguns, Deus está dizendo: retoma a tua vida de oração como você tinha antigamente, porque tem algumas coisas que eu quero te falar e que eu não posso falar com você nessa correria que você está. Para alguns, Deus está dizendo: estou com saudade daquelas horas que você me dava para conversar comigo e eu conversar contigo. Para alguns, Deus está dizendo: lembra daquelas vezes na madrugada que você escorregava da cama e sem dizer nada apenas orava, e às vezes dormia de joelhos, e até quando você dormia eu recebia a tua oração, porque você estava dormindo no físico, mas o teu espírito estava inclinado diante da minha face. E a fala de Deus é: volta, volta, volta para a minha presença, volta para o meu altar, volta, porque você não saiu da igreja, não abandonou os meus caminhos, mas se alongou da minha presença.
É como se Deus dissesse: eu só estou permitindo alguns choques para você acordar. Tem que terminar e voltar para o meu santuário. Eu quero convidar você que quer renovar a sua aliança com Deus. Não estou falando que você está desviado, não. Você está crente, firme, segurou a peteca nessa pandemia toda e não abandonou Jesus. Mas você sabe que você se alongou. Sua vida de oração, sua dedicação aos estudos, sua decisão de viver para Deus. E o Espírito Santo está fazendo um apelo aos crentes salvos, que precisam renovar com Ele a sua aliança. Esta noite estão aqui, estão em casa. Você que deseja fazer isso agora, aí onde você está, ajoelhe, ou coloque a mão no peito, ou venha no altar e ajoelhe aqui. Você que sabe, mas diz para Deus: eu venho renovar contigo a minha aliança. Eu venho renovar contigo o meu pacto de intimidade.